Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Pastora Luana Borges aqui vos fala. Sejam bem-vindos a esse canal, a esse tempo de mesa que o Senhor Jesus separou para as nossas vidas. Esse tempo de devocional ele tem sido assim, um tempo muito precioso, porque verdadeiramente o Senhor tem feito grandes coisas, porque o Senhor ele é especialista em fazer grandes coisas na nossa vida. Eu queria que você aí já tivesse de antemão, você que está aí já acostumado com os nossos devocionais, separar aí o seu tempo mesmo para o Senhor, preparar mesmo a sua Bíblia, preparar o teu caderninho de anotação, o teu copo d'água. Eu quero pedir para que você se sinta assim muito à vontade na presença do nosso Abba. Hoje, Deus ministrou tanto uma palavra assim no meu coração, que ela verdadeiramente ela tem sido um bálsamo sobre a minha vida. Aquela passagem ali que está em João, capítulo 21, você pode aí acompanhar a palavra de Deus hoje. Nós vamos falar sobre João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Mas eu quero falar especialmente de Pedro. A palavra de Deus vai nos dizer, se você acompanhar alguns capítulos anteriores, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E ela vai falar aqui no versículo 21 que Jesus ele aparece de novo para alguns dos seus discípulos. Estavam ali, nesse meio desses discípulos que Jesus aparece de novo, Pedro. A palavra vai nos dizer que logo depois da ressurreição de Jesus, Pedro resolve sair para pescar. E junto com eles, outros discípulos também o acompanham. E a palavra vai dizer que quando eles estavam ali pescando e nada pegava, o Senhor Jesus apareceu ali na margem daquele rio. E aí ele pediu para que eles lançassem a rede de novo e ali eles fizessem uma pesca, aonde foi feita uma pesca maravilhosa. Isso é semelhante, né? Eles já conheciam essa história antes, porque eles já haviam passado por isso. Só que Pedro, ele estava movido de uma tristeza tão profunda depois da morte de Jesus, que ele decidiu ir pescar. E o Senhor Jesus já tinha falado para Pedro que ele não mais seria pescador de peixes, mas sim de pescador de homens. Às vezes as frustrações, as decepções, o medo, a angústia, ela faz com que a gente retroceda daquilo que o Senhor falou, que já não era mais para que a gente fizesse. Pedro, ele foi pescar. E Jesus, mais uma vez, ele usou a situação, a circunstância, que era parecida, para dizer assim para Pedro: Pedro, a situação pode ser uma situação totalmente desfavorável. A ordem pode ter mudado. A situação mudou. Mas eu continuo sendo o mesmo. A palavra vai dizer que os discípulos não conheceram Jesus, porque Jesus perguntou: tem alguma coisa aí? E a palavra vai dizer que eles não conheceram. Só quando Jesus mandou eles lançarem a rede, trouxe a lembrança a eles que eles já haviam passado pelaquela situação. E eles temiam e sabiam que era Jesus, mas a palavra vai dizer que eles não ousaram em perguntar quem era. Eles não perguntaram: é Jesus? Porque eles se constrangeram de saber que eles tinham voltado às práticas passadas. Deixa eu falar uma coisa para você no dia de hoje. Não volte para o lugar que Jesus já te tirou. Não volte para as práticas antigas que o Senhor já tirou você. Pedro, ele voltou a pescar. De repente, na cabeça de Pedro já está tudo terminado. O mestre morreu, tudo acabou. Então eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque já não tem mais nada. Aquilo que ele falou que eu seria, ele já não está mais aqui. Agora eu tô sozinho. Às vezes, a gente se depara com situações desfavoráveis, com momentos de opressão, com momentos de tristeza. Pedro estava movido de tristeza porque Jesus havia morrido, só que Jesus havia ressuscitado. Já era uma situação totalmente contrária daquela. Antes eles tinham ali
Caminhavam com Jesus lado a lado, só que agora eles teriam que o quê? Caminhar sozinhos. Às vezes a gente não sabe lidar com algumas situações da nossa vida que nos trazem dor. E a primeira coisa que a gente quer fazer é voltar para trás, é recuar, é parar e não avançar. E aí a palavra vai dizer que Jesus ainda sentou ali, do lado de uma fogueira, junto com eles, e eles não perguntaram se era Jesus. E depois Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Olha só, de novo Pedro, de novo Jesus traz a lembrança de Pedro, quem ele era para Pedro. Jesus montou um cenário igual. Mandou eles lançarem a rede. Perguntou se Pedro o amava, porque outrora Pedro havia negado Jesus. E Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Antes, quando Jesus perguntou, ele falou: sim, Senhor, eu te amo, mas negou Jesus 3 vezes. Pedro, de repente, estava movido daquele sentimento ainda de culpa. De repente, hoje você está movido de um sentimento de culpa que tem feito que você olhasse para trás e quisesse até voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Mas o Senhor, ele monta um cenário que montou logo no início para Pedro, para dizer assim: a situação mudou, Pedro. O quadro não é mais o mesmo, mas eu continuo o mesmo. Eu não mudo, Pedro. Eu não mudo. Olha que palavra incrível, que passagem incrível. Logo, logo desse acontecimento da morte de Jesus, Pedro ele quis desistir quando ele voltou a pescar. E Jesus já tinha falado para ele: farei você pescador de homens. Às vezes é difícil mesmo a gente continuar depois de uma dor, depois de repente de algumas decepções. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você passou, mas eu quero falar para você hoje, eu quero ser boca de Deus para você. Não volte para o lugar que o Senhor te tirou. Prossiga, avança. O cenário pode ter mudado. O quadro pode ter mudado. Mas Jesus, ele não mudou. Quando ele fez a pesca de novo aqui, e eles só reconheceram que era Jesus depois dessa pesca, Jesus montou o quadro tudo de novo. Vou fazer tudo parecido, para trazer lembrança a eles que eu estou aqui, ainda que seja um tempo desfavorável, eu estou aqui. Então eu faço questão de dizer isso para eles e para Pedro. Jesus estava cuidando do sentimento de Pedro, das emoções de Pedro. Eu tenho que cuidar dele, vou cuidar dele, porque senão ele vai voltar a fazer tudo que ele fazia antes, porque ele já está no cenário que ele já estava, que eu já havia o tirado. Pedro facilmente ia ali pescar um peixe, daqui a pouco Pedro ia de novo, daqui a pouco Pedro já não estava mais sendo pescador de almas, pescador de homens. E sim, ele ia voltar para costumes, a práticas antigas. Não volte para costumes antigos, para as práticas antigas. Se o Senhor tiver que montar o cenário da onde buscou você, da onde tirou você, ele vai montar para te trazer a lembrança que ele está contigo. Que ele está contigo. Que Deus possa ter ministrado verdadeiramente essa passagem, essa palavra no teu coração. Não volte para o lugar que o Senhor já tirou você. Não volte. É avançar. O cenário pode ter mudado, mas o Senhor não muda. O Senhor não muda. Que palavra de consolo para o nosso coração, que a gente não está sozinho. Ele ressuscitou. Ele está conosco. E vai conosco até o fim. Até o fim. Deus, ele é incrível. Ele é maravilhoso. Permaneça firme. Não retrocede. Não larga tudo. Não olha para trás. Que Deus te abençoe. Continue dando like aí nessas mensagens, nesse canal. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser alcançadas. Seja mesmo um multiplicador das boas novas do Senhor.
Assim como você está sendo alcançado, outras pessoas também vai ter a oportunidade através de você para ser alcançada também. Seja aí um gerador, um multiplicador de bênção. Seja um agente transformador, um agente de milagre. Compartilha mesmo essa mensagem. Ativa o sininho para você receber de primeira mão o nosso devocional, o nosso tempo de mesa. É um tempo tão precioso que o Senhor separou para a nossa vida. Que você verdadeiramente venha ser preenchido da palavra de Deus. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. É muito importante para mim, é importante para você. É importante para que a palavra de Deus, ela verdadeiramente cumpra o efeito qual ela está sendo lançada e sendo ministrada, o propósito que ela está sendo ministrada e lançada. E eu peço a você que verdadeiramente permaneça firme, independente do quadro, independente de qualquer situação. Se Deus tiver que montar o cenário de novo para te trazer a lembrança de que Ele é com você, Ele vai fazer porque Ele não desiste da tua vida. Ele não desiste da nossa vida, Ele não desiste da gente. Que Deus possa continuar te abençoando no dia de hoje. Se tu uma benção. Deus te abençoe.